magnífico reitor, senhor representante do Conselho Geral, senhor bispo da Diocese de Coimbra, senhora administradora do Banco Santander, senhor reitor da Universidade Aberta, senhor comandante da Academia Militar, representado senhor brigadeiro-general Hermínio Teodoro Maio, digníssimas autoridades civis, militares e religiosas, senhores membros do Conselho Geral, senhores membros do Senado, senhor presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, senhor presidente da Associação dos Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra, senhoras e senhores vice-reitores, senhores doutores, caros estudantes, senhores funcionários, minhas senhoras e meus senhores. Sinto-me muito emocionada, muito honrada e muito agradecida. As danças dos dias. Diário de um percurso de trabalho sobre o corpo comum, a sua imaginação e a sua luz. Para dar corpo às palavras que vos vou dizer, fiz o exercício de pensar a minha própria vida, também ela como um corpo. Pela natureza simétrica que este tem, escolhi e fiz o exercício de pensar a minha própria vida como um corpo que se explica aqui numa estratégia de díptico. Mas pela assimetria responsável pela dinâmica da vida, porque desalinha o corpo do seu eixo e nos provoca com o sentido oblíquo das coisas, vou utilizar esse eixo imaginário, o eixo diagonal, a linha que arrebata o corpo do seu centro para uma zona intensamente dinâmica, a zona da dança, a minha terra. Vou usar o valor da diagonal, portanto, para contar o meu trajeto. É preciso não ter o centro, no centro do corpo, para podermos levantar voo. Primeiro díptico. Martha Graham, Hotel. Eixo diagonal, revolução externa e interna. Quando se dá o 25 de Abril, em 1974, em Portugal, eu tinha 17 anos. É nesse ano, quando completo 18 anos, que saio de Lisboa, de comboio, no Sud Expresso, em direção a Londres, para estudar dança. A dança que no início do século XX, Isadora Duncan, Ted Shawn, Ruth St. Denis tinham chamado de dança nova. A dança que acabava com os cânones da dança clássica e romântica dos 2 séculos anteriores e rasgava caminho para novas possibilidades. Depois, Rudolf von Laban, na Alemanha, e outros artistas pesquisavam sobre o termo certo e encontrou-se então o termo dança moderna, porque procuravam no homem moderno uma dança de todos, politizada e centrada no homem real e não nas suas fantasias. A seguir, surgiu um novo termo para esta dança nova ou moderna e que ainda hoje se mantém e que é a dança contemporânea, a dança que está com as pessoas e os afazeres do seu tempo. A London School of Contemporary Dance foi a minha primeira escola de dança e o West2 Hotel, em Bayswater, muito perto de Queensway, Hyde Park, a minha primeira escola de vida. Cheguei a Londres pela Victoria Station, num fim de tarde de setembro, dirigindo-me de imediato ao Metropolitano, onde me perdi e encontrei várias vezes, até chegar mesmo à hora certa da minha audição, marcada por carta, ao The Place. Assim se chamava a escola onde se estudava a visão e a técnica da coreógrafa judia e americana Martha Graham. Foi uma noite memorável para mim. Levava o meu fato de ginástica, com calções e camisola de manga curta brancos, com sapatos de ginástica com um elástico grosso à frente, e compreendi de imediato o meu desajustamento, o meu estado de desconhecimento das coisas, quando vi que todos os que estavam no estúdio, já a aquecer há um certo tempo, se vestiam de preto, fatos de malha ajustados ao corpo, com meias sem pé, que eu nunca tinha visto,
e que compreendi mais tarde que se vestiam tal como a própria Graham. Vestiam-se à sua imagem. Ninguém olhou para mim. Só tive tempo de me descalçar e de me deixar ir na corrente de movimentos que me propunham, a mim e ao meu corpo, que tinha ideias diferentes daquelas que me vinham à cabeça, naquele momento de perplexidade de emoções, de pensamentos e, sobretudo, de ações. Percebi nessa mesma noite que a dança era uma linguagem e que me estava tão longe como me estava perto. Que não era... Enfim, era abstrata. Não dizia nada em concreto e, no entanto, fazia muito sentido, parecia ter um sentido evocativo de algo que surgia e que eu não conseguia perceber logo ali, o que é que era. Havia percussão que acompanhava os exercícios que a professora ensinava. As mãos deviam estar em concha, a coluna arqueava e contraía, os passos eram completamente novos para os meus pés. Pareciam-me uma nova valsa que entrava pelos meus poros sem que eu tivesse tempo ou tido tempo de a autorizar. Foi assim a minha primeira aula de dança contemporânea. A professora, Karen Belkainer, uma ex-bailarina da companhia de Graham em Nova York, espantada com esta aluna vinda de Lisboa, sozinha, muito jovem, muito decidida a ficar sem saber muito bem para quê exatamente, convidou-me sorrindo a ficar no nível 1, o princípio dos princípios. Uma semana mais tarde, arranjei trabalho num hotel. Vi um dístico na janela de um edifício magro vitoriano, dizendo que precisavam de alguém para os serviços de limpeza e de pequenos almoços. Entrei. Fui muito bem recebida por um casal de homens que eram os donos e que, por terem passado várias vezes férias em Espanha, gostaram imediatamente de mim. Portugal, nos anos 70, no universo de um britânico de classe média, tinha a forma da Península Ibérica, pensei eu. Fiquei num quarto, no último andar do hotel, e vivi nesta vida díptica de limpar quartos de manhã e estudar dança à tarde e à noite durante 2 anos. Aprendi muito sobre a dança que me viria a interessar mais tarde, mas foram os clientes deste hotel que foram as grandes fontes de aprendizagem deste tempo. Momento 1. Um casal de idosos, muito bem vestido, ambos, o senhor e a senhora, envoltos sempre numa fragrância, talvez de alfazema, extremamente educados e cativantes, instalaram-se no hotel para ficar. Ficariam 2 semanas para já, talvez mais uma, dependendo do que seria a vida dos seus filhos atarefados nos próximos tempos. Todas as noites chamavam o serviço de rooming e pediam-me um chá. Quando entrava com o chá e umas bolachas McVitie's, pediam-me para me sentar um pouco com eles e lhes contar algo de interessante sobre o meu país. Um pouco tímida, lá me sentava e tentava encontrar algo para lhes contar. E contava. E eles gostavam imenso e davam-me uma moeda. Tímida, com o presente na mão, voltava a sair do quarto. Um dia, entro de manhã para limpar o quarto. Tinham desaparecido. Corri à recepção com a percepção de que algo estava mal. Os meus patrões explicaram-me que era recorrente esta situação, de pessoas sem abrigo que se disfarçavam de pessoas com posses para conseguirem, durante um certo tempo, viver uma outra vida. Fiquei perplexa e nunca me esqueci do seu à vontade a convidarem-me a sentar, a tratarem-me como uma empregada do sul de uma Europa muito pobre. Momento 2. Um dia estava a limpar a entrada do hotel e entram para a recepção um conjunto de senhoras. Senhoras altas, fortes, muito bonitas, acompanhadas por um cavalheiro bem vestido com um fato de tweed escocês e pernoitam no nosso hotel durante uns dias. Eram silenciosas ou falavam baixo, já não tenho a certeza. Não compreendia bem o que diziam, tinham um sotaque de uma outra parte da Inglaterra. Quando as servia ao pequeno almoço, tinha uma sensação de estranheza. Eram senhoras, sim, mas com algo que as senhoras que tinha conhecido até então não tinham. Eram muito misteriosas e muito vaidosas, pensava eu. Um vaidoso vistoso, mas discreto. Os seus quartos tinham roupa interior feminina de grande requinte
e muita maquilhagem que entupia os lavatórios. Um dia vi-as subir a escada que levava à cave do hotel, onde se encontrava a pequena sala dos pequenos almoços, até à recepção, e os meus olhos caíram nos gêmeos marcados das suas pernas com meias de seda, que subiam apoiadas em sapatos muito interessantes de salto alto, mas com tamanhos XL. Foi aí que senti mais um aperto no meu coração. A forma dissimulada de ser, de viver, surgia com um fulgor que me fazia crescer vários anos num segundo só. As questões de género nasceram para mim nessa manhã, em que aquele coro de senhoras me ensinou que o mundo não era definitivamente só composto por aquilo que eu conhecia até então. Momento 3. Um homem, aparentemente de negócios, pernoitava regularmente no nosso hotel. Tinha uma preferência pela minha colega espanhola Maria. Tratava-a com grande simpatia e oferecia-lhe presentes muito bonitos. Por vezes iam ao pub juntos. Um dia foi preso em pleno hotel pela Scotland Yard, que entrou de surpresa no nosso edifício. Os patrões mandaram que desaparecêssemos, uma vez que o nosso trabalho era ilegal. Portugal e Espanha ainda não tinham entrado para a União Europeia. Quando voltámos de novo, depois de um telefonema dos nossos patrões a dizer que havia luz verde para regressar, soubemos que este senhor, que tinha oferecido um relógio e um casaquinho de pele à minha amiga, pertencia a uma esquadrilha de ladrões que assaltavam na altura bancos em toda a Europa com grande eficiência. Obteve uma pena de 50 anos que achei pesadíssima. Penso que a minha amiga Maria continua a visitá-lo na prisão de alta segurança do país de Gales, para onde foi deportado. Ao mesmo tempo que tudo isto acontecia, os meus estudos de dança avançavam. Ensaiava fora de horas, nos squares londrinos, as minhas primeiras danças. Na escola estudava técnica Graham e composição a partir de métodos de improvisação, sempre com música ao vivo. Eram-nos oferecidos temas que deveríamos trabalhar, encontrando no corpo, no desenho dos movimentos, a sua evocação para que surgissem como conteúdos dançados. Pesquisa e forma, movimento e significado. Como preencher um movimento com sentido. O que o corpo poderia afinal dizer. Foram tempos extraordinários de uma confusa mistura entre o que aprendia na vida e aprendia na dança. E parecia-me que a distância entre ambas era mínima. Era só uma questão de compreender o lado ficcional da realidade, a sua componente teatral e dramatúrgica, e ver a dança, a sua criação, como um grande conjunto de ações saídas de um cotidiano que era preciso arrancar da sua condição e exercitar muito. Martha Graham deixou-me algumas frases a palpitar na minha cabeça de rapariga que nunca esqueci. Dizia que temos de fazer 100 danças sem interesse, banais, mal feitas, até chegarmos à dança que deve ser, aquela que nos prende e que fica na retina, que não se esquece mais. A outra ideia deixada por esta dança evocativa e simbólica que Graham criava, com as suas referências à mitologia grega e aos seus arquétipos, à cultura judaica, ao mundo primitivo e contemporâneo também, foi que o corpo nunca mente. Nós, sim, nós é que mentimos. E depois penso num conceito que nos é trazido por Roland Barthes, filósofo francês, quando nos diz que o nosso corpo tantas vezes não tem as mesmas ideias que nós. A revolução tinha-se feito dentro e fora de mim. Tinha conquistado uma cidade com 11 milhões de habitantes, onde o British Council apoiava os artistas emergentes, dando-lhes a possibilidade de viver em lofts, velhos e gigantes armazéns junto ao rio Thames, onde o ballet se casava com a ginástica de competição, o tai chi chuan com a dança urbana, a improvisação como forma de composição em tempo real. Não era preciso ser um gênio para criar, acompanhar o ritmo desta nova criação. Podia-se mesmo participar, ao fim de semana, nos fóruns de criação de uma geração muito generosa, muito liberta e que tinha a possibilidade de o ser. A tradição democrática que caracteriza o Reino Unido de uma certa época resultava no florescimento de uma geração fulgurante de artistas criadores londrinos, vindos também, muitos deles, de outras partes do mundo. Tinha compreendido que, para além de uma Lisboa adormecida na sua própria história de onde tinha partido,
nestes anos 70, havia que escrever uma história outra, a história da minha própria dança, por mais imperfeita que fosse, era legítima e importante para continuar o caminho. Segundo díptico, Laban e o expressionismo alemão, Bill T. Jones e o pós-modernismo americano. Eixo diagonal, nascimento da minha paixão, da minha vocação, fazer com o mundo as suas coreografias involuntárias. Tinha agora 20 anos. O ciclo Graham estava concluído. Tinha compreendido que o meu caminho estaria entre uma formação na área da criação, da coreografia, uma escrita da dança que eu própria iria inventar, e outra no domínio da comunicação, com certeza, da partilha, do ensino. Não me iria preparar como intérprete de dança contemporânea. Não era esse o meu lugar, o da bailarina. Desejava que me levassem a compreender o movimento que estava em tudo e transpô-lo de alguma forma, que ainda não sabia qual, para a própria dança. Uma dança que fosse possivelmente o espaço de pesquisa entre o movimento da vida, daquela cidade tão estimulante, e a sua dimensão coreográfica. É nesta altura que o rumo da minha aprendizagem se redimensiona e entro como aluna para o Laban Center for Movement and Dance, depois de uma audição num estúdio que tinha sido a nave central de uma capela anglicana, agora desacralizada. Fiquei suspensa a ver os vitrais mudarem de cor enquanto o sol se movimentava comigo durante o solo que apresentei para esta audição, agora vestindo um leotardo preto e meias sem pés. O Laban Center estava localizado mesmo ao lado do Goldsmiths College, Universidade de Londres, em New Cross, um grande bairro suburbano do sudeste londrino, de imigração essencialmente vinda da Jamaica. Um momento significativo desta minha chegada ao Laban Center foi quando fui abrir uma conta de estudante no Barclays Bank e de não me terem pedido a documentação, a minha identificação. Perguntei por que era assim e o senhor do guichê me ter explicado que dizer o meu nome bastava. Ninguém mentiria a dizer o seu nome. A tradição democrática deste país caiu sobre mim com o peso da leveza. As pessoas acreditavam nas palavras umas das outras, de tal forma que o bilhete de identidade era quase sempre desnecessário. Fiquei perplexa e demorou-me tempo para perceber como é que este sistema funcionava. Até um cidadão mostrar que não era merecedor da confiança dos outros cidadãos e do próprio Estado, até aí havia total liberdade e confiança cívica. Ultrapassada essa fronteira, então as consequências seriam pesadas. Ao ladrão de bancos e à pena dos 50 anos. Compreendi tudo melhor nessa altura. Compreendi onde estava. Começo a estudar uma outra dança. A minha primeira aula de composição coreográfica em New Cross aconteceu na rua. Na rua deveríamos observar o laboratório coreográfico que se fazia e refazia a cada instante na artéria do bairro que a minha nova professora, Marian Goff, ex-aluna de Laban, me deu para observar. O Laban Center ensinava nesta época a filosofia e o método de análise de movimento que o estudioso, visionário e artista Rudolf von Laban tinha desenvolvido desde os anos 10 entre a Alemanha e a Suíça até à sua chegada ao Reino Unido com o seu amigo e colega Kurt Jooss, o criador da Mesa Verde, a primeira peça de dança do século XX sobre o poder, com uma intenção declaradamente política. Tinham fugido do nazismo em 1938. Filho de um diplomata militar, Laban teve a oportunidade de viajar bastante. Nasceu em Bratislava, em 1879, uma pequena cidade que tinha pertencido ao Império Austro-Húngaro, agora República Checa, e que a partir daí, do conforto da sua condição social, começou a fascinar-se pelos rituais militares, as danças sociais que aconteciam nas recepções, as danças populares, as manifestações a que assistia com o seu pai nas suas viagens pela Europa. Mas, sobretudo, o que mais gostava de observar era o comportamento físico, o comportamento afetivo entre as pessoas. Mais do que estudar numa biblioteca, gostava de sair e observar. Enquanto jovem, viveu em Paris há algum tempo e aí deixou-se contagiar pelas artes plásticas, pela arquitetura
e pela dança que a isso fazia e ensinava. Tinha percebido desde cedo, talvez influenciado por François Delsarte, que é um estudioso que no final do século XIX em Paris avança com uma visão muito interessante sobre a relação entre gesto e significação, para a leitura do corpo, dos seus estados e da personalidade através do movimento. Criou nomeadamente uma lei da Trindade, em que divide tudo em 3 estados: concêntrico, normal e excêntrico. E também uma outra lei, a lei da correspondência, que fala de um movimento que se relaciona sempre com a emoção interior, ou seja, entre emoção interior e movimento externo há uma ligação intrínseca permanente. Laban tomou, tal como Delsarte, o movimento das pessoas como uma área de estudo por excelência. A ideia seria usar esse conhecimento para desenvolver a arte da dança enquanto arte, naquela atualidade em que vivia, mas também desenhar o caminho para uma possível participação de todos. Nesta experiência de dançar, de compreender o seu corpo comum, uma vez que era daí, como ele pensava, que toda a dança provinha. Na Alemanha dos anos 20, vivia-se um momento fulgurante de pós-guerra, que trouxe muitos artistas a criar novas visões para aquilo que a arte poderia ser na sua relação com a sociedade, que se reconstruía com um forte sentido de modernidade e agora livre da guerra. A arte poderia ser um canal de visão do mundo, com uma voz ativa, politizada, poderia focar-se sobre o lugar de quem trabalha, as ansiedades e problemáticas das classes menos favorecidas, podia-se pensar e refletir alto e publicamente, levar a sociedade para a frente. A vida comum ganhava valor e reconhecimento e tornava-se objeto de discussão. Pensar a arte trazia consciência e poder, trazia uma voz. Laban, nesta altura, começava a sistematizar uma série de conceitos e teorias que se prendiam com a relação que o corpo em movimento poderia estabelecer com as suas potencialidades expressivas, com as leis intrínsecas à sua anatomia, à sua biologia, à sua capacidade imaginativa. Por outro lado, o conteúdo da dança para ele tinha origem no mundo interior, que se ativava e expressava no escuro do corpo. Ele próprio se propunha a alinhavar e fixar essas descobertas para criar uma nova forma de entender a dança. Acreditava numa dança livre da música e do drama e enraizada nos ritmos de movimento corporal e das suas dinâmicas espaciais. Poderia acontecer em silêncio e nascer assim uma música do corpo. Definiu as qualidades do movimento como leis universais que regem os impulsos do movimento do interior do corpo. Por outro lado, o espaço e as suas leis de estruturação, que tinha estudado no desenho e na arquitetura em Paris, poderiam dar forma a um movimento individual que se harmonizava em frases de espacialidade dinâmica, espaço e energia, 2 grandes áreas de estudo. Nos anos 40, a visão que Laban tinha vindo a criar, dedicando-se a desenhar também um sistema de notação, de clarificação dos signos que explicavam os seus conteúdos e da necessidade de haver uma escrita para a dança, ganham terreno propício para que a dança de Laban entrasse no sistema de educação britânica, mas também na indústria, com a preocupação da melhoria da qualidade do trabalho nas fábricas. Uma ergonometria labaniana passa a ter presença em muitas fábricas de Manchester desta época dos anos 40 e 50. Eu, ao aprender tudo isto, fiquei muito entusiasmada. O meu país precisava tanto de saber destas notícias. O Laban Center ensinava-me sobre Laban, mas o Goldsmiths College, ao qual estava associada a licenciatura em dança que estava a seguir, trazia-me outras disciplinas e outros contactos. Contactos com a pedagogia e as suas grandes escolas, a filosofia aplicada à arte e à arte de viver. Tive uma professora de filosofia da educação, Pamela Moore, defensora do pensamento humanista, que me ensinou sobre o autoconceito e a autoestima. A sua tese de doutoramento girava à volta deste assunto. Ensinou-me como a arte salva e como a arte transforma a maneira como pensamos o desconhecido e pensamos o saber. Tinha receio de que eu não almoçasse,
pelas dificuldades financeiras daquele primeiro ano de universidade. Fui bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian somente no segundo ano deste percurso. Ensinava-me inglês também. Convidava-me à hora do almoço e dava-me a saborear pãezinhos de cereais com iogurte do supermercado Marks & Spencer. Eu deliciava-me com os seus ensinamentos e o sabor desconhecido daquela comida que entrava toda num pequeno saco que saía da sua bonita carteira. Era uma mulher independente, iluminada pela sua pesquisa e por uma grande paixão por ensinar. Eu tinha a idade dos seus filhos e ela apresentou-me-os para contrariar alguma solidão que eu sentia. Foi neste momento também que o Goldsmiths College, em parceria com o Laban Center, começou a organizar encontros entre estudantes e aqueles que protagonizavam os novos movimentos que pareciam desenhar uma nova história para a dança. Todas as quartas-feiras à tarde, o main hall da universidade enchia-se de alunos entre os 18 e os 23 anos, provenientes de todos os cursos, não só da dança, para conhecerem, ouvirem, falarem e verem dançar artistas que vinham maioritariamente de Nova York, como Martha Graham, Merce Cunningham, John Cage, Bill T. Jones, Arnie Zane, Steve Paxton, Trisha Brown, entre outros. Estar perto destes artistas, sentir o seu humor, a sua humanidade, perceber que se importavam com o nosso futuro e que nos queriam mostrar as suas visões de maneira informal e próxima, era algo que colocava os 300 alunos que assistiam a estas sessões ao rubro. Vimos John Cage empurrar um Steinway de um lado do estúdio para o outro, enquanto Merce Cunningham dançava passos que ia contando como variações para as suas duas pernas em movimento e com vontade de saltar do chão, de onde as rodinhas do piano roncavam ao sabor de um empurrar lento e desconcertante. O abstracionismo na dança, criado por Cunningham e Cage a partir dos anos 50 em Nova York, mostrava-se numa síntese extraordinária ali mesmo, em frente aos nossos olhos. Esta e muitas outras revelações, como Bill T. Jones, um coreógrafo afro-americano de uma enorme beleza interior e exterior, que nos contou sobre a forma como incluiu a sua própria família nas suas peças iniciais para falar das atrocidades da escravatura africana nos Estados Unidos da América, que lhe era relembrada pela sua mãe e pela sua avó ao pequeno almoço. Negroes for Sale é um solo que mistura fotografia e dança num formato novo e singular de representar e contar sobre o corpo. Arnie Zane, o seu companheiro de vida, branco e vindo da classe média urbana americana, com uma formação em artes visuais, tinha um corpo pequeno, muscularmente forte, pouco flexível, mas com ligeiras parecenças a Nijinsky. Ficava surpreendente vê-lo ao lado de Bill T. Jones. Compõem ambos uma obra de uma honestidade física muito crua e acutilante que me marcou. Um homem negro, alto, a dançar com um homem branco, baixo, num jogo físico intenso, nenhum deles tendo o corpo clássico para a dança. Revolucionam ideias adquiridas para construir desvios na corporalidade, questionando assuntos de género, ideias de beleza, de racismo, da condição humana. Trazem novos elementos ao papel que a dança pode ter. Que corpos podem dançar? As danças dos dias, onde é que elas estão? Não eram danças virtuosas as suas, eram antes danças que faziam pensar em assuntos importantes e tabu para uma sociedade conservadora que era preciso que reagisse e que mudasse. Arnie Zane, que no início do seu trabalho só retratava corpos bonitos, quando começou a estudar dança, começou a fotografar uma outra verdade dos corpos. Os corpos velhos, usados, marcados, os corpos em queda. Começou um trabalho de fotografia com pessoas em quebra absoluta, nos hospitais psiquiátricos, nos asilos americanos. O corpo em degeneração tinha a sua beleza real e fazia-nos pensar num corpo a ultrapassar-se a si próprio, a passar para outro plano. Esse era também o corpo da dança. Bill T. Jones começa em anos posteriores e depois da morte do seu amigo Arnie a trabalhar coreograficamente sobre a doença, sobre a perda de qualidades e como essa condição é um forte estímulo para a criação e para falar da vida. Lembro-me de um solo que apresentou em Paris nos anos 80, por altura do Dia Mundial da SIDA, no Centro Georges Pompidou, em que falava enquanto dançava
e nos contava o que o seu corpo estava a sentir enquanto se fatigava e lutava contra a gravidade do cansaço. Saltava sem parar sobre o seu cansaço, sobre a sua queda. Parecia que víamos, a partir das palavras que saíam do seu corpo dançante, o interior do seu sistema cardíaco, respiratório, muscular e sanguíneo. Trabalhou com a sua companhia em hospitais de Los Angeles e fez nos anos 90 uma peça memorável que se chamou Still Here, um díptico que usava entrevistas de pessoas em fase terminal das suas doenças de cancro, presentes em cena através de ecrãs, e a reconstrução pelos bailarinos de sequências de dança experimentadas em ateliês coreográficos no interior da vida hospitalar. Still tratava da consciência da doença, da entrada do corpo na dimensão da morte. Here tratava da questão da vida enquanto existia. Esta segunda peça era de uma exuberância e alegria coreográfica muito contagiantes. Nunca me esqueci da possibilidade que Bill T. Jones nos oferece de ser feliz mesmo na morte. O aqui e o agora que a dança promove como experiência move-nos a valorizar o instante como um tesouro irrevogável. A sua linguagem oriunda do legado riquíssimo das formas de dança africanas, aliado a um conhecimento coreográfico profundo da dança contemporânea americana, da sua relação com as artes visuais e um discurso politizado e humano sobre grandes questões da vida, resultavam num vocabulário coreográfico próprio que assentava que nem uma luva nos corpos dos seus bailarinos, ora muito magros e muito altos, ora muito gordos e muito pesados. Havia sempre uma música vibrante e a sua dança estendia-se pelo palco, por vezes como a dança de Trisha Brown, outra coreógrafa desta época, também uma referência muito importante para esta história da dança que agora vos conto. Trisha Brown, que nos dava a ver, a partir do seu vocabulário cinético, abstrato, matemático e orgânico, cheio de passagens, saltos e curvas naturais do corpo, as passagens vastas da América do Norte. O palco era um espaço sem nome em que os grupos de corpos transbordavam do próprio espaço da cena para abrir ao deserto, às grandes rotas da travessia dos Estados. Só um detalhe ainda sobre Bill T. Jones e Arnie Zane. É somente nos anos 70 que estes dois artistas trazem a questão da homossexualidade na dança, para a dimensão de um não-problema. Steve Paxton é outro artista de importância incontornável, com quem contactámos todos e com quem também dançámos. Foi o criador de uma técnica inédita e popular para todos os corpos que se localiza algures entre a vida, o desporto e a dança. Chama-se contacto e improvisação. Pertence à geração nova-iorquina dos anos 60, um dos grandes criadores do grupo da Judson Church, o grande laboratório da dança pós-moderna americana. Diálogos coreográficos assentes na negociação do peso e da escuta da articulação do corpo através do seu eixo, a coluna vertebral. De um momento para o outro, poderíamos ver em Berlim ou em Londres um ginásio repleto de pessoas, umas 100, 200, de idades e com disponibilidades físicas muito diversas, a dançar com uma naturalidade e agilidade desconcertantes. Dançavam com o apoio e o impulso dos outros. Durante este tempo, juntava todo o dinheiro que podia para tomar um avião ou convidar amigos com automóvel e ir aonde fosse preciso ver as novas danças de Pina Bausch, a coreógrafa alemã que punha os seus bailarinos a contar a vida com a sua voz, com o seu corpo e com o seu sangue. O seu teatro-dança, que assentava sobre os enigmas da relação entre a natureza feminina e a natureza masculina, foi outro grande marco no meu imaginário. Num dos momentos finais da sua carreira, em que decide pôr nas mãos de jovens de uma escola secundária que vivem na sua cidade de Wuppertal e que nem sequer a conhecem, uma das suas obras-primas, Kontakthof, e repete a mesma ideia com senhores e senhoras com mais de 65 anos, aí fiquei suspensa. A ideia de que mesmo a obra mais complexa pode visitar os corpos comuns de pessoas de uma pequena cidade industrial deu-me a certeza de que esse caminho de desconstrução entre obra de arte e experiência humana valia a pena perseguir. Terceiro díptico: arte
e sociedade. Eixo diagonal, prática, prática, prática. Contagiar a humanidade com a sua própria transfiguração. Em 1980 regressei a Portugal. Trazia juventude, um desejo enorme de pôr tudo o que tinha aprendido em prática e sentia a minha formação como a arma certa para enfrentar um vazio que era preciso começar a habitar. Estava pronta para inventar a minha própria profissão. Conheci o Rui Horta, o único artista que nesta época tinha uma pequena companhia de dança independente. Não havia mais ninguém. Comecei por uma ponta, as escolas. Desenvolver com a ajuda de professores fóruns de dança em escolas de primeiro e segundo ciclos privadas e públicas, onde a biologia, a língua portuguesa, a matemática e outras matérias curriculares se começavam a estudar nos ginásios, agora os meus novos estúdios de dança. Objetivo: outros modos de ultrapassar dificuldades de aprendizagem, incentivar o prazer de aprender matérias mais difíceis com o suporte do corpo, experimentar o ensino de uma linguagem abstrata como a dança e, através do concreto do corpo, abordar as matérias curriculares mais áridas. Foram anos muito frutíferos. Segunda ponta, o meu espaço de criação, o meu primeiro espaço de criação. Com a ajuda da minha primeira professora de ginástica, que tinha conhecido no Lisboa Ginásio Clube, abri durante 10 anos um estúdio coreográfico para não profissionais, no Ateneu Comercial de Lisboa, que reunia cantores de ópera, engenheiros, empregadas de balcão da Baixa Lisboeta, artistas de cabaré, advogados, enfermeiras e outras profissões. Neste estúdio, que era uma sala de bilhar muito antiga, estudávamos a história da dança ocidental do século XX de forma prática, abrindo relações com a vida lisboeta dos anos 80, vendo filmes, lendo livros de dança, discutindo correlações com as outras artes e usando essas matérias como exercícios coreográficos que levavam a peças que demoravam meses a preparar e que não se apresentavam a ninguém. Era o prazer de explorar a dança que havia no mundo e em cada corpo, em cada um dos nossos corpos, que nos bastava. Saíram deste grupo de trabalho informal vários coreógrafos e intérpretes da chamada dança portuguesa. Terceira ponta, a minha relação com as instituições. Em 1986, integrei o grupo docente da Escola Superior de Dança com grande entusiasmo, participando na elaboração do currículo deste primeiro bacharelato em dança em Portugal. Em 1990, fundei com 3 colegas, o António Pinto Ribeiro, o Gil Mendo, a Catarina Vaz Pinto, o Fórum Dança, a primeira estrutura independente em Portugal de promoção da dança enquanto área de pesquisa e de criação internacional, de ensino e de prática comunitária. Toda a comunidade da dança, sobretudo a que vivia em Lisboa, que procurava agora um espaço para se expandir, encontrou no Fórum Dança a primeira casa e o primeiro trampolim para a Europa. Tínhamos um escritório que tinha sido uma despensa no Ateneu Comercial de Lisboa, mesmo em cima da Marisqueira Solmar, agora desaparecida. Um espaço com decoração Art Deco, muito interessante, que cheirava a cozinhados todo o dia. Foi com a ajuda dos muitos refogados de arroz de marisco que criei com os meus colegas o primeiro curso de dança na comunidade, no qual participaram muitos, se não mesmo quase todos os protagonistas da dança da geração de 90 e de 2000. Lecionei na Escola Superior de Teatro e Cinema, oportunidade única para conhecer e influenciar pelo interesse do corpo no trabalho do ator, as novas gerações de atores e encenadores portugueses. O contacto com o teatro dos anos 80 e 90 fez-me ser uma das primeiras coreógrafas a criar movimento para as peças de muitos encenadores portugueses com quem aprendi imenso. João Brites, João Perry e Rogério de Carvalho, que conheci aqui em Coimbra nas suas belíssimas encenações com o Teuque, como um Alto da Índia de Gil Vicente, que nunca esquecerei. Em 2003, o Ministério da Educação dá-me a importante tarefa de criar o Currículo Nacional para o Ensino da Dança nos 3 ciclos de escolaridade. Só os primeiros 2, no entanto, é que constam agora dos seus manuais, infelizmente. Em 1996, a convite do Dr. Miguel Lobo Antunes, integrei o grupo de artistas programadores ao lado de António Pinho Vargas, Jorge Silva Melo e Marco da Puter, para com todos eles desenhar um novo projeto para o Centro Cultural de Belém. Fui responsável nesse contexto pelo desenvolvimento do projeto de artes do espetáculo na direção de um público mais novo, que incluía professores e famílias,
trazendo a Portugal o que de melhor se criava na Europa no campo das artes performativas para crianças e adolescentes. Foi um momento histórico para o nosso país, pois existiu durante esses 5 anos de trabalho uma atmosfera propícia para se divulgar e expandir um trabalho inédito que parecia faltar ao país. Este foi o momento embrionário de todos os chamados serviços educativos, dos teatros e entidades culturais vários, incluindo também alguns museus, o nascimento de uma programação séria e inovadora para os mais jovens. Fiquei neste lugar até 2008. Comecei a ensinar em várias instituições de ensino superior o valor do corpo enquanto ferramenta de comunicação, o valor do corpo como linguagem que abre horizontes à compreensão e potencialidades do saber. Aprender com a mente, aprender com o corpo, as pontes possíveis para um aprender total e transversal às múltiplas potencialidades da pessoa. José Gil, filósofo português, diz-nos que o bailarino não dança através do espaço. Antes, quando dança, cria um espaço diferente do espaço objetivo que conhecemos. É um espaço próprio, um espaço outro. É o contacto com esse outro espaço, criado no interior da dança, que me atrevo a passar as suas fronteiras com as pessoas, com todas as pessoas que me acontecem. Penso na obra do coreógrafo Boris Charmatz, que se chama Enfant, em que bailarinos se misturam com crianças entre 8 e 10 anos e fazem um espetáculo fortíssimo, assente na entrega da criança e do bailarino ao jogo do movimento, para falar da relação entre adulto e criança. A expansão do meu trabalho coreográfico acontece quando começo a cultivar uma prática artística que possa abranger muitas mais pessoas e que estão fora do alcance das instituições em geral por onde já passei. As pessoas das pequenas cidades, das vilas, das aldeias, as pessoas menos literadas, as pessoas colocadas na margem da sociedade, nas prisões, nos hospitais, nos lares, nas ruas. Como poderão elas chegar à dança? Usufruir daquilo que a dança lhes pode oferecer às suas vidas, aos seus corpos. Desenho como coreógrafa uma estratégia. A partir de 1996, concentro-me num trabalho de criação que mistura artistas com pessoas comuns, sem conhecimento artístico prévio. Viajo por todo o país e por alguns outros países, como a Austrália, França e a Itália, a desenvolver este processo artístico sobre o conhecimento múltiplo do corpo. O corpo preparado da dança e o corpo preparado para a vida encontram-se em projetos de criação comuns. Então, trabalho. E por questões de tempo aqui, não vou nomear os meus trabalhos porque são muitos. Vou só lembrar alguns temas sobre os quais me tenho debruçado. O teatro como casa, a solidão vivida em grande intensidade, a multiculturalidade, a margem da sociedade, a humanização dos artistas, a arte em zonas desertificadas, as novas migrações e a dança como hipótese de salvação. Sobre Coimbra. Nesta cidade tive a oportunidade de trabalhar muitas vezes. Fui sempre muito bem recebida e muito feliz. Aprendi imenso em todas as colaborações que desenvolvi. Destaco a colaboração com o projeto Percursos para a Coimbra Capital da Cultura, em 2003, dirigida pelo Sr. Professor Abílio Hernández, que de imediato entendeu que este projeto poderia inserir-se nos propósitos por si traçados para esta iniciativa de dimensão local, nacional e internacional, tendo ao seu lado a doutora Luísa Lopes, assim como outros colaboradores com quem pudemos experimentar, Giacomo Scalisi e eu, programadores desta iniciativa, em colaboração com a administração na altura do Centro Cultural de Belém e o apoio financeiro do Programa Operacional de Cultura, a implementação de uma programação internacional para Coimbra que era arrojada e experimental e que se estendeu do novo circo à dança, ao teatro, à música. Colaborámos com artistas e companhias de Coimbra, a Escola da Noite e o Teatrão, do Jardim Botânico às salas de teatro da cidade, as praças e as escolas, ao Museu Machado de Castro com o seu criptopórtico, onde entrou e habitou um pequeno povo ficcional criado por Michel Lobu, artista francês. Este museu, dirigido na altura pela doutora Adília Alarcão, que nos abriu todas as portas e a quem ficámos sempre muito gratos pela aprendizagem e oportunidade de consigo conviver.
Também chegámos à Casa dos Pobres, que no coração da cidade acolhia pessoas muito idosas, muito doentes e muito pobres, e com quem realizámos um projeto de valorização da sua presença com uma marioneta de tamanho natural, também ela velhinha, criada pelo artista belga Alain Moreau, que com estas pessoas dançou e criou um estúdio fotográfico, fazendo surgir um álbum de fotografias de pessoas extraordinárias, porque verdadeiramente marcadas por uma vida tão forte e tão difícil. Todos, sem exceção, sorrimos com o resultado desses retratos. A programação de 2 das 18 Semanas Culturais da Universidade de Coimbra, e que hoje também aqui mais uma edição começa, em 2008 e 2009, tivemos eu e o Giacomo Scalisi o privilégio de trabalhar sob a orientação do arquiteto José António Bandeirinha, as temáticas da imaginação e da velocidade e movimento. Foram oportunidades inesquecíveis de conhecer o universo académico, a sua tradição, mas também a vida dos estudantes e dos seus professores, assim como alguns espaços do corpo edificado desta universidade, podendo com ele interagir artisticamente. A Biblioteca Geral, a Sala do Exame Privado, os corredores cheios de livros da Faculdade de Letras, o antigo Museu de Ciência e o Museu de Biologia, foram espaços com uma programação muito viva, de espetáculos, alguns deles criados com a participação de muitos estudantes de diferentes áreas de estudo que quiseram experimentar, dançar, representar na sua universidade. Destaco o apoio do professor António Filipe Pimentel, que no campo da História das Artes nos ajudou imenso. História da Arte nos ajudou muito, assim como a senhora professora Rita Marnoto, na nossa colaboração performativa com alunos de letras sobre o poeta maldito Luís Pacheco, não esquecendo a bailarina Leonor Barata, que em tudo colaborou. Já Cá Vinhas foi outro projeto que realizei no contexto envolvente da vida universitária de Coimbra e que nunca esquecerei. Uma criação que o grupo de etnografia e folclore da Academia de Coimbra, o GEFAC, me convidam a realizar para 3 repúblicas de Coimbra. Uma peça que envolvesse estudantes que habitam as repúblicas e o próprio GEFAC. Foi um trabalho empolgante, que trouxe estudantes que não conheciam as repúblicas a visitarem-nas pela primeira vez, deixando-se seduzir por estas comunidades juvenis, autónomas, interventivas e cheias de personalidade. Um enorme desafio o de colocar nos espaços exíguos destas casas maravilhosas, com recantos cheios de história que não queria deixar de lado, um espetáculo feito por alunos repúblicos que pudesse trazer algo de novo a essa herança que ali respirava nas paredes, nos espaços, no testemunho dos seus estudantes atuais. Aconteceu com um enorme sucesso de público. Prolongámos os espetáculos até madrugada. Textos inventados, canções e música, instalações, poesia, danças que atravessavam cozinhas e quartos, roupas a voar, caves, bebidas e escadinhas, varandas, camas, mesas, pratos e cortinas. Tudo foi utilizado. É assim que vejo as coisas. Dançar, dançar, dançar-me. Até ao fim de tudo. Até ao fim da felicidade e do amor que tenho pela dança. Como Leonard Cohen canta na sua belíssima canção. Dance me to the end of love. E depois penso nas palavras da jovem coreógrafa portuguesa Marlene Freitas, que quando fala do seu trabalho, fala de uma loucura e de uma intensidade que se pesquisam por dentro do corpo. E eu penso que sim, que é na irracionalidade do calor interior do corpo, quando este dança, que valerá a pena concentrar-me. Sim, até ao último dia. Muito obrigada.